Olá! Tudo bem, galera? Aproveitando a data de 19 de abril que acabou de passar, que foi o Dia do Índio, eu me proponho a falar sobre esse povo importantíssimo para a formação da nossa cultura brasileira. Para alguns de vocês, principalmente para os mais novos, isso pode parecer estranho. Por que afinal eu iria querer falar de índios? Qual é o meu propósito com isso? Vamos descobrir! Podcast RPO com Natália Souza. Então, é o seguinte, eu quero falar sobre os povos indígenas porque precisamos analisar e refletir sobre a atual situação deles no nosso país. Gente, os índios são povos historicamente desvalorizados no nosso país. E isso quer dizer que não existiu a valorização dos povos indígenas no passado e que, por mais que eles tenham conquistado direitos, ainda não existe a valorização desses povos. E isso quer dizer que eles foram desrespeitados no passado, são desrespeitados no presente e o futuro não sabemos. Mas pela situação em que estamos, acredito que é difícil que esses povos prosperem. Enfim, é importante então que vocês tenham em mente que esses povos indígenas foram vítimas de injustiças e continuam sendo. Para quem ainda não estudou sobre a trajetória do índio no Brasil ou não se lembra, saiba que já em 1500, no período chamado Descobrimento do Brasil, o índio já era vítima de injustiças. Os índios foram escravizados pelos portugueses e, além disso, os índios tinham a própria cultura, os próprios costumes completamente desconsiderados pelos povos europeus que habitavam o Brasil. Um exemplo disso é que os índios nesse período foram submetidos a processos de catequização, ou seja, na visão do europeu, os índios precisavam se converter à cultura cristã. E por quê? Isso não tem um argumento lógico. Os europeus consideravam a própria cultura superior à dos índios e ponto. Mas e hoje em dia? O índio ainda é tratado dessa forma, sendo escravizado e catequizado? Não é bem assim. De fato, eu disse que o índio ainda é vítima de injustiça, mas isso não quer dizer que ele ainda sofra o mesmo tipo de violência que antes sofria. Porque olha só, os índios ganharam direitos e eles estão previstos na nossa Constituição Federal de 88. Aí você me pergunta, pô, Nath, qual o problema então? O problema é que esses direitos não são tão bem respeitados na prática. Veja bem, o artigo 231 da nossa Constituição diz que as terras que os índios ocupam são deles e que, por isso, elas devem ser demarcadas e protegidas. Mas é isso que acontece? Vejamos. Há pouco tempo, quando a obrigação de demarcação de terras indígenas era da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, essa demarcação não era feita de maneira tão plena. Essa fundação demarcava os territórios indígenas de forma bem lenta, ou seja, a demarcação das terras indígenas não acontecia como deveria. Ela de fato ocorria, mas pela demora em registrar a demarcação dos territórios, muitos deles custavam a ser de fato dos índios. Agora, em 2019, essa responsabilidade de demarcação de terras passou para o Ministério da Agricultura, não é mais da FUNAI. Aí você pode pensar, então tá beleza, nossos problemas acabaram. Então, não é bem assim. O Ministério da Agricultura, que agora demarca as terras indígenas, não concorda muito bem com esse lance de demarcar as terras pros indígenas. E além disso, esse ministério tem interesses diversos nessas terras que prejudicariam a vida dos índios. E aí temos um problema, né? Porque se antes a demarcação já era difícil de acontecer para todas as terras ocupadas por indígenas, agora fica mais difícil ainda. Enfim, essa foi apenas uma questão relacionada aos povos indígenas que eu apresentei a vocês. É claro que tem muito mais. Esse povo que nos deixou heranças culturais não é numeroso como antes, mas eles de fato existem no presente. Procurem sobre eles, pesquise sobre os problemas relacionados à valorização deles no nosso país, tudo bem? Pesquise e depois faça um texto lindo e maravilhoso, cheio de argumentos, cheio de referências históricas. Não é um tema fácil, principalmente para os mais novos, mas vocês são inteligentes e conseguem dar conta do recado. Beijo!